Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema importantíssimo e tenho certeza que inédito. Assim como eu, tenho certeza que você nem sabia que existia algo igual. Bom, acredito eu, né? Sempre tem alguém que saiba. Mas nós vamos falar hoje sobre... Como é que é o nome lá? Bala Yoga. Bala Yoga, não é nada de bala de chupar, nem bala de revólver, nem coisa nenhuma. Bala Yoga é uma... Yoga é um yoga ou uma yoga, a Mônica já vai explicar já já, para crianças de 1 a 5 anos. Olha que maravilha! Então tá aí, eu estou aqui com a Mônica Kukulka, que é instrutora de yoga, entre outras coisas, e que vai nos falar sobre esse tema interessantíssimo. Tudo bem, Mônica? Tudo bom, e contigo? Eu estou bem, é um prazer em receber você aqui. Né? Eu também estou muito feliz, obrigada pelo convite. Isso. Mônica, fala o que você faz, o que é a Bala Yoga? Eu já tinha ouvido uma série de yogas, né? Porque parece que as yogas são muitas, né? Você podia dar uma geral primeiro das yogas que você conhece e as características de cada uma, ou você prefere focar no que nós vamos falar? Não, a gente pode falar sobre isso também. A palavra yoga, ela significa unir. Tá. Né? Em linhas gerais é isso que vai acontecer. A gente vai unir a nossa essência com a nossa matéria, digamos assim. Tá. Né? Dentro daquele caminho, porque o yoga também é um caminho. Né? E a gente tem o Hatha Yoga, que é bastante físico, o Bhakti Yoga, que é mais devocional, a gente tem o Jnana Yoga, que é para as pessoas estudam, tem várias linhas de yoga. Assim, as que vieram para o Ocidente agora, que são bastante visadas, é o Ashtanga Yoga, Como que é do Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, olha, Isso. nunca ouvi falar. Tá. Que é do Patabi Joyce. Tá. E o do Iyengar Yoga, que são duas vertentes do Hatha Yoga Tá. e Hatha são Yoga importantes. já ouvi falar, tá. Isso, que são importantes para a yoga moderna. Agora, o Bala Yoga que a gente estava falando, Bala, ele pode significar criança ou bebê. E a gente tem uma postura no yoga que se chama Balasana. E é daí que surgiu o nome. Ah, sim, fizeram uma forma simplificada e pegou o nome. Isso, porque ele parece a posição fetal, assim, é quando você senta nos calcanhares, coloca o corpo para frente, deixa os braços para trás, é como se você estivesse dentro do útero materno. Tá. Então, aí começa... foi originário esse termo, né? Bala Yoga. Também pode ser chamado de Lila Yoga, que é do jogo, né? Lila Yoga, tá. Lila Yoga. Agora, quando nós conversamos assim, eu fiquei impressionado com... E eu perguntei, mas o que é para adolescentes, crianças, tudo isso aqui? Criança a gente pensa. Agora, quando você me falou de 1 a 5 anos... De 0. 0 a 5, 0. Preciso até corrigir na chamada da mala direta. Mas como é que é isso? Como é que os pais, assim, vamos dizer, como é que um pai, primeiro, ele tem são pais que já têm uma consciência espiritualista para poder colocar uma criança para desenvolver esse tipo? Me fala um pouquinho sobre essa técnica e o que faria eu como pai, como é que você vai, como é que eu posso dizer, como é que você vai influenciar algum pai para que ele leve o seu filho para fazer a Bala Yoga, mostrando que aquilo pode ser importante para a vida da criança? Como é que é isso? Principalmente nessa idade assim de 0 a 5, que é exatamente a formação da criança, tudo. Fala sobre isso. Justo. É isso que é importante. Aí tem vários aspectos que a gente pode abordar. Todos. Bom, tomara que eu consiga. Então, vamos lá, claro que você vai conseguir. Vamos lá. Tá. Temos tempo, temos tudo. Vamos lá. A primeira questão, você falou uma palavra-chave, que é período de formação, e é isso que acontece dos 0 aos 7 anos. Essa criança, ela está formando a persona dela, a personalidade, e é de muita responsabilidade um educador estar junto com essa criança nessa formação. Ela tem necessidades especiais, não são as necessidades de um adulto. Quando um pai pensa assim, eu vou colocar meu filho no yoga para acalmar, é engraçado, porque a criança não precisa acalmar, ela já é calma. Sim. O que ela precisa é gastar aquela energia, ela está todo um processo de descobrimento, ela precisa disso, né? Então, ela vai para o yoga para ela se descobrir. É diferente a necessidade. Então ela vai descobrir qual é a potencialidade dela, o que ela pode fazer, como que ela lida com as frustrações dela. Porque nem sempre, quando você dá uma aula, todas as crianças conseguem fazer tudo.
E aquilo gera frustração. E nos dias de mesmo hoje... de 0 a 5, isso aqui calma, mesmo? Calma, gera. De 0 a 5 não posso dizer, eu posso dizer de 4, 3,5, 4 a 5, sim. Isso. Antes disso muito mais lúdico, né? Tá. E para os bebês eu que faço, né? Quase uma chantala, né? Movimento cruzado e tal, para eles começarem a fazer a marcha, gatinharem. Eles já têm sustentação das costas, mas não vou misturar os assuntos. Vamos voltar naquele lá. Vamos lá. Aí, onde é que eu estava mesmo? Continue, vai estar só falando. Às vezes a gente corta. Estão falando no desenvolvimento da criança, isso. Isso. Então, às vezes uma criança... Estava falando da frustração. Isso, frustração. Às vezes uma criança não consegue fazer determinado asana. Né? O que é um asana? Isso. Um asana é uma posição psicofísica. Ela vai trabalhar o físico, mas ela também vai trabalhar o emocional e ela também vai trabalhar o mental. Então, para a criança ficar em 4 apoios, invertido, quando o abdômen está para cima e as mãos estão para baixo, ela vai exigir força dessa criança também. Sim. E a gente precisa saber qual a frequência e quanto de permanência essa criança pode ficar. Né? Sim, tá. O quanto ela suporta aquele exercício. Ela suporta aquele exercício. Geralmente, quando ela dá um número... Os limites. Isso. Falando de crianças de 5 anos, que foi a aula que eu acabei de dar agora, que eu acabei de vir. Tá. Elas fizeram pela primeira vez a postura da lua. Então, da lua é assim, ó, um pé no chão, o outro pé, a outra mão, uma perna esticada e o braço para cima. Então, ela está completamente descentralizada. Ela vai ter ali, ela tem flexibilidade, força e equilíbrio, é o que ela está trabalhando. Exatamente. Principalmente equilíbrio. Uhum. E aí o tempo de permanência dessas crianças com ajuda, porque até elas pegarem o jeitinho, eu vou ajudando. Poder fazer sozinhas, né? Isso. Eu vou auxiliando. Então eu peguei no punho, né, não na articulação, mas aqui um pouco mais embaixo. Eu sustentei a criança para ela encontrar o eixo dela. E ela fez a força. Então eu não estava fazendo nada praticamente, eu só estava dando o suporte para ela se achar. E a permanência foi de 3. Então ela escolheu o número 3 e ela fica 1, 2, 3. Olha que interessante, uma gracinha deve ser ver essas pipolinhas fazendo isso aí, né? E é uma fofura, Grego, quando eles fazem a entrada da aula. Porque assim, né, eles cruzam as pernas como índios. Uhum. Aí a gente coloca a mão em Anjali Mudra. E aí a gente faz a nossa saudação. E a nossa saudação é um texto do Rig Veda. Só que eu passei para o português. Sei. Olha só. E aí elas cantam. E no final a gente faz 1, 2, 3. Para todo mundo ir junto, né? Namastê. Aí elas fazem. Eu só estou imaginando umas coisinhas pequenininhas fazendo isso aqui, né? Deve ser muito legal. É uma fofura. Eu queria ter gravado para trazer para ti, mas infelizmente a gente não pode mostrar as imagens tem das razão, crianças. Sônia. Aí envolve uma série de coisas aí que são proibidas. Mas é interessante, as pessoas pelo menos vão imaginando. Tá, agora me diz, isso aí já estou vendo que vai desenvolver o equilíbrio, como você disse, né? Vai desenvolver, dar mais segurança, porque a partir daí a criança começa a ter mais firmeza, certamente vai andar mais cedo, né? Sim. Né? Quando no berçário, sim. Porque a gente estimula gatinhar, a gente estimula texturas, sabe, nos pés, nas mãos, porque tudo isso vai formando sinapses para elas. Sim. Né? E elas vão adquirindo mais material para poder descobrir o mundo da forma delas. Tá, agora me fala então de todas essas idades aí, me desenvolve esses ciclos aí, porque as crianças ficam quanto tempo fazendo isso? Elas ficam durante a pré-escola. A pré-escola? O que você considera? Centro Educacional Infantil. Sim. Centro Infantil Educacional, alguma coisa assim, que o que eles chamam de SEI, que era o Jardim da Infância. O Jardim da Infância, tá? Geralmente são 3 anos, se eu não me engano. Não, são 3 anos, nem lembro, já faz tanto tempo. Já faz muito tempo. Agora, se a criança entra com 6 meses, vamos supor, assim, na escola, ela vai sair com 5. Vai sair com 5 anos. Sim. Então tem crianças lá que eu estou acompanhando desde que chegaram, né? E todo ano tem uma formatura.
das crianças que vão sair. Como é que se forma? Como é que se forma? O que aconteceu com elas para elas terem essa formatura? Elas me dá a condição da criança que se formou no Bala Yoga. Ela não é só, é uma escola normal, né? Bala Yoga, ele entra como atividade extracurricular. Exatamente, tá. Mas quando a criança termina, o que ela tem capacidade? Ela já tem capacidade de concentração, de equilíbrio que você falou, ela já tem consciência mesmo com 5 anos do que ela está fazendo, por exemplo, ou não? Não necessariamente. Alguns têm um pouco mais, alguns desenvolvem um pouco mais. Mas o que eles desenvolvem bastante é uma predisposição para o movimento. A perda do medo. É mesmo? Perde o medo? Sim. Por exemplo, eu tenho um exercício para as crianças de 3 anos, que uma vez eu tive um aluno, eu também não posso citar nomes, mas claro, eu vou falar. Ele é um exercício para fortalecimento das costas, mas também é um exercício de medo. Por quê? Eu deito no chão, eu coloco as crianças nos pés, eu estico os pés, e isso eu tô deitada no chão, então a criança tá no ar. E ela vai soltar a mão e ela vai... brincadeira que a gente fazia com os meus filhos, se soltava e eles ficavam se equilibrando ali. Exato, eles ficam se equilibrando. Então, esse menino, eu senti no meu pé o coração dele acelerar 1000. Disparado. E eu falei, meu Deus, porque a gente, claro, a gente tem muita responsabilidade com as crianças, né? Eu falei, você tá indo muito bem, calma, agora pega a mão da prof. Daí ele pegou a mão da prof e desceu. Quando ele desceu, eu dei um abraço nele, eu falei assim, você foi muito corajoso. Que legal, Aí, olha a criança, fez assim, ó. Aí você se sentiu o máximo. E foi muito legal, porque aquilo, pra mim, foi além de uma troca. Sem dúvida. Rompeu alguma coisa na criança ali, né? Foi. Isso, você ser instrumento disso, deve ser realmente muito gratificante. Na verdade é o yoga, né? Que é um instrumento disso. Não, claro. Mas o yoga precisa de instrumentos. Não se faz yoga astral, vamos dizer, né? Precisa de professores. Tem que ter toda aquela manha, vamos dizer, vamos chamar assim. Então fala mais sobre essa formação dessas crianças. O que você faz com eles na atividade? O que você... Conta casos curiosos pra gente sobre que você já teve crianças precoces, crianças que te surpreenderam, coisas assim. Sim, tive. Tem uma aluna que ela formou ano passado e ela era assim tremendamente inteligente. E era uma turma muito criativa, muito dinâmica. Então, para eles... fazerem as aulas, as estrelinhas não estavam adiantando mais. Então, dar estrelinha já não era conveniente para eles, né? Então, a gente inventou a estrelinha que brilha. É uma redundância, mas para eles, aquela estrelinha brilhante era o máximo dos máximos. E para essa aluna, principalmente. Inclusive, esse brinco aqui que eu estou usando é dela. Ela me deu ano passado, no Dia dos Professores. Eu já conto essa história, que é a segunda dela. E aí, essa aluna ganhou uma estrelinha brilhante. É difícil ganhar uma estrelinha brilhante, não é qualquer coisa que se faça. Tem que fazer com perfeição, com ânimo, com dedicação, com capricho, com dedicação. Isso. Aí ela fez e ganhou a estrelinha brilhante. A professora dela vira e fala assim: quanto vale uma estrelinha brilhante? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Pra mim, uma estrelinha brilhante era uma estrelinha brilhante e deu. Aí ela falou assim, não, mas quanto vale? Aí eu falei, tá, 3. A professora foi lá no quadro, apagou a estrelinha brilhante e colocou 3 estrelinhas normais. Tadinha! A criança, ela acabou com a vida dela, aquilo. Porque ela tinha ganhado uma estrelinha brilhante, e aquela estrelinha brilhante era o máximo. Sim. E quando ela colocou 3 estrelinhas normais, ela entendeu que não era tudo aquilo. Ou seja, dentro daquela criança, ela entendia o quão a gente pode limitar as coisas. E a professora vira pra mim e fala assim, ela não entendeu. Ela que não entendeu, né? E eu fiquei pensando cá com os meus botões. Pois é, a criança tá dando uma lição pra gente e
E a gente tem que estar aberta para receber, né? Se a gente não estiver aberta, a gente não consegue, quem não consegue entender a gente. Porque eu acho que as crianças são, independente de a gente viajar na maionese e conjecturar as coisas, a criança, ela nasce, ela vem pura, né? Porque não tem jeito dela vir. Ela não vem... pode ter todas essas coisas que a gente fala, né? Ódio, raiva, sentimento, medo, como você disse. Pode ser, e isso é estudado e é verificado pela psicologia, que são coisas naturais que os pais podem transmitir para os filhos, né? Que estão em gestação. Mas as crianças, elas nascem professoras, na minha opinião. Elas são mestres, essas crianças, né? Elas são mestres. Se você olhar uma criança na sua pureza, no olhar cândido, em ensinamentos, em coisas que as crianças falam e que hoje já não tem tanto, mas existia no passado aí, quando tinha mais coisa escrita. Hoje está tudo escrito na internet, mas quando era mais escrito manual, você via muita frase de crianças, frases célebres, coisas você fala, como é que um gêniozinho foi falar uma coisa dessas, né? Então é importante, eu acho, esse tipo de trabalho que você faz. Eu quero que você faça uma associação, que a criança está lá pura, você tem condição de dar subsídios para ela se tornar, tentar manter essa pureza por um tempo maior, dando esse nível de consciência que você está... já pensou uma criança que vem com medo do útero, né? Você já eliminar esse medo, dar uma segurança para ela, bem na formação dela, eu acho que é importantíssimo. Então, esse tipo de trabalho da Bali Yoga, ele é acompanhado de que forma? É a formação em casa, né? A educação dos pais. E a escola, ela tem pedagogos, como é que é esse conjunto? Porque, como você disse, é extracurricular, né? Sim. Então, como é que é o que está agregando para que a criança saia de lá bem formada, vamos dizer, principalmente nessa pré-infância? O mais importante para a gente analisar, quando a gente vai procurar uma instituição, uma escola, é a gente entender qual é a cultura da escola. Isso. No que a escola acredita, né? E só por uma escola querer o yoga, você já vê que é uma escola que tem a mente aberta. Isso. Né? Então, o que preza dentro da Interarte? A gente preza a valorização e o desenvolvimento humano. É isso que a gente preza. Então, a pedagoga, a diretora, os profissionais envolvidos, todos eles têm o mesmo objetivo, o mesmo foco. Né? A gente sabe que a criança, ela não vem pronta. Sim. Né? Ela vai ser trabalhada para ela poder viver nesse ambiente que a gente vive agora. Né? Então, também é bacana a gente ter crianças como mestres. Sim, é bacana, mas não só isso. Porque ali está havendo uma troca. A criança está me ensinando a lembrar quem eu sou e eu estou ensinando a criança a viver nesse mundo. Bem lembrado, isso mesmo. E isso exige muita responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade com isso, porque senão o que acontece com as nossas crianças? Quer um exemplo? As nossas crianças, às vezes, elas estão sendo estimuladas a desenvolver um gosto exacerbado pelo prazer. Prazer, 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 prazer. Estímulo positivo, estímulo positivo, estímulo positivo. Só que a gente, enquanto ser humano, a gente aprende por contraste. E aí, como é que essa criança vai fazer? Se ela só tem estímulo positivo, até onde ela vai chegar? Aí, a gente pega uma criança lá na Inglaterra. Ela está aprendendo a se controlar. Tem uma escola, ela chama, se não me engano, ela chama Dharma School. Sim. E ela fica no Reino Unido. Lá as crianças meditam. De toda a idade, quer dizer, desde a infância. Acho que é a partir dos 8, se não me engano. Já um pouquinho, um pouquinho maiores. Mas elas vão tendo esse estímulo antes, né? Elas meditam, elas têm aula de filosofia, elas cantam mantras. Então, o que essas crianças estão aprendendo? Elas estão aprendendo a se controlar. Bacana, só que aí, quando a gente olha para o mundo, a gente vê, opa, peraí. Ali está tendo uma educação para ser líder. Aqui está tendo uma educação para ser empregado. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nesse tipo de coisa. Não quero entrar em detalhes que eu não posso sustentar. Sim, né? claro, mas já
tá inteligível o que você quer dizer. Acho que a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Prestar atenção na nossa educação. O que a gente está provendo para as nossas crianças e qual que vai ser o nosso futuro. E é responsabilidade nossa agora, porque amanhã vai estar com eles. Sem sombra de dúvida. Como é que existe no trabalho que você realiza, qual é a função dos pais, a importância dos pais nesse processo todo? Você como instrutora, maravilha, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você vai ministrar, você acompanha, mas não pode acabar na escola, né? Acabou a aula, eles vão embora e volta tudo ao normal. Como é que é? Existe alguma orientação para os pais? Como é que dá uma sessão de continuismo para que isso possa ser o que você dá em sala de aula, possa ser potencializado? Como é que é isso? Sim, eu não tenho contato direto com os pais. Sim. Quem tem contato direto com os pais é a direção. Sim. E a direção tem as suas reuniões de pais e mestres, essas coisas assim. Mas volta e meia eu encontro com um pai ou outro. Isso. E aí nós conversamos, né? Então, se eu tenho algum aluno que demonstra alguma aptidão, como já aconteceu, de um menino ter muita força e muita flexibilidade, com 4 anos de idade, eu chamei o pai, a gente conversou, e aí eu falei assim para ele, coloca o seu filho na ginástica artística. Opa, e ali no Instituto Estadual de Educação tem. Então ele colocou e o garoto desenvolveu, gostou. Sim, está desenvolvendo. Isso é bacana. E outra questão, até onde a criança, você não começou hoje com essa questão, depois dos 5 anos, vamos dizer, como é que existe uma sessão de continuismo disso ou não? Do yoga, como é que é isso? Sim, existe. Eu gostaria de trabalhar com crianças acima de 5 anos. Sim. E é isso que a gente vai começar a implementar. Opa, vai começar a implementar. Isso. Eu quero trabalhar com a Marise Zien, do Estúdio Zien. Sim. Ela trabalha com a Iyengar, é uma profissional fantástica, que eu confio muito, e ela vai abrir o espaço dela para ter crianças. Então, lá, provavelmente dentro do espaço dela, não sejam crianças tão pequenas, vão ser crianças maiores. Então aí o yoga começa a tomar corpo de yoga, realmente. A gente começa a sair mais do lúdico e mais pro yoga. Você acha mesmo. Quer dizer, eu sou totalmente leigo, as perguntas que eu estou fazendo é para satisfazer a minha própria curiosidade. Mas é muito mais fácil você ensinar alguma coisa para uma criança de 0 a 5 anos do que você ensinar para uma criança acima disso, né? Porque ela já tem certos vícios, ela já tem certas manias, ela já tem um determinado tipo de alimentação, ela já tem uma determinada conduta que é reflexo do que é a casa dela. Como é que é visto isso? O yoga, no que pode ajudar, vamos dizer, numa criança já maior, que já você pegou de 0 a 5, você está criando a criança. Você está fazendo. E depois, mas aí se já pegar umas crianças maiores, como é o projeto você e a Marise que estão falando, já é um processo diferente. Como é que se lida com esse tipo de questão? Então, existe uma coisa chamada perfil. Tá. Mesmo dentro dessa fase de 0 a 5, você começa a identificar algum perfil. Porque por mais que elas estejam abertas e disponíveis para o aprendizado e elas queiram isso, você vê que tem uma criança que tem mais facilidade, outra que se concentra, outra que dispersa. Outra que dispersa mais facilmente e tal. Então você vai tentando nivelar essas crianças. Quando você trabalha fora da escola, que é um estúdio de yoga, quem vai para lá são crianças que têm esse perfil. E já tem crianças que estão procurando. Sério mesmo? Sério. Mas como é? Isso aí é que eu pergunto. Por influência dos pais ou não? Influência não, imposição, não. Digamos assim. Eu vou colocar meu filho ou minha filha numa escola de yoga porque para desenvolver, porque a gente sabe que yoga não é só posição, asanas, como você chama, né? Asanas, é uma coisa muito mais. Sim. Como é que essas crianças chegam numa escola, vamos dizer? Pode ser através dos pais, do referencial dos pais, ou às vezes de um referencial de um amigo. Sim. Né? Porque ele precisa ver para ele entender que existe. A partir do momento que ele entra em contato com a técnica e ele se identifica, ele vai pedir para ir atrás. Né? E é assim que funciona, mas é basicamente sobre perfil. Eu vou te dar um exemplo, fora do yoga. Tem crianças que vão fazer aula de balé clássico.
E elas não têm o perfil para balé clássico. Elas têm perfil para ginástica artística. Sim, que é totalmente diferente. Que é totalmente diferente. Que é aquela criança que não para, que não consegue, que fica pulando o tempo inteiro, que fica fazendo estrelinha na sala de aula. Sim. Aquela criança, ela fica extremamente entediada se ela tiver que pensar que o pé dela vai ter que esticar e vai ter que voltar. Não é para ela isso. Ela quer pular, ela quer extravasar. Então, o perfil dela, corporal, é outro. Agora, a criança que está lá, que gosta de pensar, que gosta dos braços, da leveza, do tal, vai ficar no balé. E é uma criança, né? Eu coloquei o balé porque a gente tenha mais tempo. Sim. Como é que é visto hoje? Você tocou num assunto interessante, porque o balé é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. Quem acompanhou, quem tem mais idade como eu vi grandes bailarinos, né? Principalmente os russos, Baryshnikov, sei lá, essas fantásticos, né? Mas a gente tem hoje essa questão, o machista, não sei como é que se fala. Opa, tá no balé, boa coisa não é, né? O homem não pode estar no balé porque senão ele é efeminado. Mulher já é mais maravilhoso, não tem tanto preconceito em cima. Como é que está isso hoje, assim? Ou como é que você lida com essa questão, desde pequenos, num mundo que nós estamos aqui totalmente desregrado, como você está vendo? E a criança, infelizmente, ela está nessa sociedade, nasceu nessa sociedade, e por mais que os pais escondam isso tudo, em algum momento ela vai ter acesso a isso, né? Como é que vocês lidam com essa questão? Vocês que eu digo, vocês Sim. os educadores, a equipe toda, né? Uhum. Como é que vocês lidam com essa questão? Por exemplo, você vê um garotinho ali que ele tem essa tendência, vamos dizer, ele tem essa facilidade para o balé. Para o balé. O balé é bacana. Tem que ter um homem e uma mulher para fazer a coreografia, uma série de coisas. Como é que se lida com essa situação de dizer que aquilo lá não é coisa de quem é efeminado, assim, assado? Como é que vocês lidam com essa questão? Porque tem algo que precisa ser, desde cedo, ou desmistificado ou desmitificado. Como é que vocês lidam com isso? É muito difícil você lidar com a mentalidade, ir de encontro à mentalidade de alguém. Sim, isso não tem como a gente fazer. Mas existem recursos que a gente usa que aproximam a pessoa da dança. Não necessariamente do balé clássico. Sim. Né? Porque também entra naquela questão do perfil. Claro. Né? Mas para a pessoa poder dançar, e eu digo pessoa, tanto os meninos quanto as meninas, a minha geração sofreu com namorados que iam nos bailes e os meninos não dançavam. Sim. Porque eles foram, menino não dança. Então o que acontecia? As meninas iam, eram loucas para dançar e os meninos ficavam lá. É verdade, claro, eu lembro bem disso ali, de muitos tímidos. Eu era cara de pau, eu saía, tirava para dançar, eu começava o baile, tem que começar, não tem nada a ver. Mas existia realmente isso tudo. Existia. E aí, quando eu fui para a escolinha, eu pensei assim, eu vou fazer um projeto e vou apresentar para a escola. E assim eu fiz. Eu fui lá e escrevi um projeto para apresentar aula de hip hop para meninos. Sei. Porque as meninas já faziam dança criativa. Sim. Então, os meninos não tinham uma atividade de dança. Isso começou porque no final da aula das meninas, quando entravam os meninos, eles dançavam junto com as meninas. E eu falei, eles gostam de dançar. Olha que legal. E aí eu comecei com esse projeto para que eles se soltem, para que eles não tenham amarras quanto ao corpo deles, né, no futuro. Então, a gente participou ano passado, faz 2 anos já que a gente participa, A Noite é uma Criança, que é um festival de dança que tem aqui em Florianópolis. Floripa, tá. Tem outras cidades também. Mas ele é grande e várias escolas participam e nós participamos também, com os meninos, dançando. 3 e 4 anos em cena. Olha só, é mesmo? Deve ser engraçado mesmo. Foi uma fofura, porque eles não cruzam os braços, né? Nessa idade não cruzam. Então eles põem um braço em cima do outro e faz cara de mal. Eles são engraçadíssimos, né? É muito fofo, eu morro de paixão. Muito bacana. Me diz uma coisa, a questão agora. Então, quando aparece esse dom, vocês encaminham. Fala agora da a yoga em si, vamos já
passar do Bala Yoga, aproveitando você que é professora, né, instrutora de yoga, você não dá só para criança, né? Não. Então, agora, como é que você convence um adulto a praticar o yoga? Por exemplo, nós adultos hoje somos sedentários. A grande maioria é sedentária, né? Em função do trabalho, ou trabalham sentados, ou tem o computador, ou os tablets, smartphones, tudo. Não gostam muitas pessoas não gostam de fazer o exercício propriamente dito. O yoga, ele pode servir como exercício, primeira coisa. Os movimentos do corpo, as posições, as asanas, asanas são posições, sim, né? sim, que a gente toma, elas servem como um esporte, digamos assim. Vamos desmistificar um pouquinho aí, vamos ensinar o que é o yoga em si, ou ele é só para eu respirar os pranayama que dizem, cheira aqui, não, inspira aqui, segura ali. O que é o yoga de benefício para o corpo, vamos dizer? Ou é só um trabalho para a mente? Olha só, a gente tem um professor muito importante aqui no Brasil, que se chamava professor Hermógenes. Claro, viveu até, nossa. Sim. E ele tem uma frase que é muito impactante para mim. Ele falou assim: você já viu o grande yogi Jesus de cabeça para baixo? E eu adoro essa frase porque ela fala tudo a respeito do yoga. O objetivo do yoga é não precisar fazer yoga. O objetivo do yoga não é convencer as pessoas a fazerem yoga, mas é que dentro deste caminho a pessoa possa se conhecer. E a primeira coisa que tem que despertar nela é a vontade de. Ela vai entender o yoga não como algo que vai trazer um benefício para ela, mas como um caminho de autoaperfeiçoamento. Como? Vamos lá. Que ótima essa pergunta. Claro, eu sou um neófito. Chego lá, toque, toque, toque. Oi, Mônica, tudo bem? Agora? E aí, o que você vai dizer para mim? Prática, prática, prática. Prática nas asanas que você está falando. Prática, prática, prática. Tá. Prática. Então, olha só. O que é... Vai. A Marise me contou uma coisa muito interessante a respeito do professor, do mestre Iyengar, né? E ela falou que ele passou muito tempo praticando yoga e nunca tinha lido os escritos de Patanjali, que ele escreveu os Yoga Sutras. Quando ele foi ler os Yoga Sutras, ele falou assim: isso aqui eu já sei, através da prática dele. Então, é algo que não passa pelo racional, é como a música. A música, ela te impacta, ela te afeta sem que passe pelo teu racional. Isso é fantástico. A música, sim, ela o mexe yoga com a gente, é a mesma coisa. É isso aí. Entendeu agora? Ela fala como faz. É isso aí, fácil. Quer dizer, aqueles movimentos, tudo é muita respiração também, né? Ou não? Sim. Sim, então, é todo um conjunto, né? Isso aí, quer dizer, essas práticas, elas fazem com que outras coisas aconteçam, é isso? Sim. Não é o exercício em si que vai fazer isso aqui. Não. Então vai te dar uma abertura de consciência, ajuda numa abertura de consciência. Sim, ela é um tipo de prática que ela vai mexer com a tua estrutura integral. Né? Que não tem jeito, quando a tua mente voar, você vai ter que trazê-la de volta para esse momento de agora, porque senão a sequência já foi, você já... Opa, onde... Né? Você tem que, além de estar no momento presente e ser um tipo de meditação ativa, várias coisas estão acontecendo no entorno também. E o seu corpo vai se abrindo e você vai sentindo essa abertura. Junto com a abertura do teu corpo, você vai sentindo uma abertura da tua mente também. E dos teus sentimentos. Bom, quem deve fazer yoga deve saber. Como eu nunca fiz, eu não sei, né? Vamos fazer? Quem sabe? Eu não sei. Estou todo endurecido. Agora, vamos aproveitar essa questão. As posições são necessárias mesmo, dessa forma, por exemplo. O yoga tradicional, que você fala em yoga, todo mundo vai visualizar. É a mesma coisa daquela historinha da brincadeira na escola. Desenha uma casinha, todo mundo vai desenhar uma casinha com a janelinha e uma chaminé em cima, né? Isso aí é padrão, é isso aí, não sei. A yoga, você fala em yoga,
é isso aqui, posição de lótus, aquela carinha lá, um mudra aqui, e acabou. Então, é isso só. Por quê? Por que isso? Isso é... Eu preciso me contorcer realmente ou não? Porque gente que fala, não vou fazer porque eu não consigo nem dobrar meu joelho aqui. Imagina eu sentar numa posição de lótus. Como é que é o desenvolvimento da yoga em termos físicos? Tem muita gente que não vai fazer porque pensa que vai se sentir, acho eu, que deve se sentir também, desconfortável fisicamente. Quebra esse tabu, vamos lá. Tá. Tem um osteopata, fisioterapeuta que eu gosto muito, que se chama Luiz Jorge. Tá. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, a pessoa que é mais elástica, que tem mais elasticidade, porque ele tem mais facilidade, ela vai para o yoga. A pessoa que tem mais força, ela vai para a musculação, porque Sim. é ali onde ela se realiza, né? Sim. Então tem essa questão da identificação. Só que essa resposta, eu acho ela um pouco... Nunca ela não está errada, é isso mesmo que acontece, né? A gente é movido a gente repete aquilo que a gente gosta e evita aquilo que a gente não gosta. Um obeso pode fazer yoga? Pode. Pode, deve. Deve? Deve. Dentro disso que a gente estava falando a respeito Esqueci. Vai, pega no tranco, não tem problema. Isso, a gente fala dessas posições, do incômodo da posição. Vamos continuar por aí. Isso, do incômodo da posição. Então, o que acontece? Se eu soubesse... Se eu tivesse o meu corpo de quando eu era criança, porque criança tem muita facilidade, claro, não todas, não todas, tem criança enrijecida, mas elas têm muito mais facilidade que a gente. Se a gente tivesse ainda esse tipo de corpo, a gente não precisaria fazer yoga. A gente faz para recuperar aquilo que a gente perdeu. Ah, é? Originalmente deveria ser assim. Sim. Imagina você, né? Uma criança, ela trabalha muito lateralidade. Ela vai pegar alguma coisa, ela pega assim. Ela vai fazer alguma coisa, ela faz assim. Muita lateralidade. Criança tem muito disso. Adulto não. Adulto vira e faz. Daqui a pouquinho ele a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né? Justo. Os movimentos aí vai dirigir. Aí vai dirigir. Aí vai olhar para trás. Não vai mais. Não. Chega uma hora que trava. Imagina se você puder, né, tá lá dirigindo, olha para trás e ter essa mobilidade toda por um longo período de tempo. Tem yogis com seus 90 e tantos anos que põe o pé atrás da cabeça. Eu já vi isso, acho isso aí é fantástico, inacreditável um negócio desse. Eu quero ser assim quando eu crescer. É inacreditável, isso é... Mas isso é na prática da yoga que se consegue esse tipo de elasticidade ou não? Também, né? Porque tudo é um conjunto. Você tem que cuidar da sua saúde como um todo. Sim. A alimentação, aqui, o que a gente faz na nossa vida. O que entra na gente, o que sai da gente, tem que cuidar. Tem que cuidar, Outra coisa, os tipos de yoga, vamos esclarecer também, vamos aproveitar que nós estamos falando, já falamos das crianças, né? Estão falando, incentivando alguns adultos a tentarem pelo menos fazer o yoga. Tem muito tipo de yoga. Por que isso? Nós falamos no começo do programa, você deu alguns nomes aí, alguns até desconhecidos, mas se você entrar no Google, você vai ver que tem mais yoga, mais título de yoga do que... O que é essa ramificação de tantos yogas que tem? O que é? São novas escolas, porque aquelas que já estão... nova roupagem sobre o mesmo produto? Como é que é isso? O que são essas diversas escolas de yoga? No que elas são diferentes? Se você perguntasse para mim assim, por que o budismo se ramificou tanto? Né? Porque também tem vários ramos do budismo. Sim. Essa é uma pergunta que eu não tenho aptidão para responder. Porque vai muito além do meu conhecimento. Sim, mas você conhece algumas técnicas? Existem técnicas diferentes realmente nessas diversas yogas? Tal yoga, tal yoga, tal yoga, tal yoga, tal yoga. Aí de repente aparece uma yoga nova. Mas cadê a diferença? Você percebe alguma diferença nessa questão?
Ou é tudo a mesma coisa, usando uma linguagem diferente? Não, não é tudo a mesma coisa. Tem, como a gente estava falando antes, tem yogas que são apenas para você... Só filosofia. Não só filosofia, né? Filosofia é tudo. O que eu estou falando, né? Ela vai tratar da filosofia, ela vai tratar mais do teu mental. Tem outra que vai tratar mais do teu devocional. Tem outra que vai tratar mais do teu físico. E dentro dessas que tratam do físico, dentro dessas que tratam da filosofia, ainda tem... Espalha. Tem uma escola que eu gosto muito, que é a Advaita. Advaita? Ela é muito parecida com o Tao, dá uma olhadinha. Opa! Porque ela é a escola da não dualidade. E quem é... Yoga da não dualidade? Não é um yoga. Não é o yoga. Não é um yoga. Ela... Eram uns textos sagrados que o Shankaracharya, eles estavam se perdendo. E o Shankaracharya, que foi um grande mestre, ele reescreveu. E ao reescrever isso, ele aprendeu sobre o Advaita. E hoje é uma escola. E é bem grande. E é a escola do não dualismo. Olha que interessante. É muito legal. Por exemplo, ele vai falar assim, ó, imagina você. O que o olho vê é diferente do que é visto. Sim. Sim. Aí você passa isso para a mente. E daí a mente que olha o olho é diferente da mente. E assim você vai entrando, né? Estou falando assim em termos muito rasos, superficiais, né? Superficiais. Isso. Mesmo porque não, eu só passei assim. Não, mas é bacana. O taoísmo é maravilhoso. E é muito parecido com o Tao. Tem muitas coisas em comum. Isso que eu gosto também. Imagina. Agora vamos entrar numa reta final, digamos assim. Sim. Você faz parte de uma escola de iniciação. Uhum. A maioria das escolas de iniciação, elas usam yogas. Por que você que faz parte de um, como é que você vê esse tipo de yoga? Como é que você compara as yogas de escola de iniciação com a yoga fora de uma escola de iniciação? Tem diferença? Não tem? Claro que você não vai declinar o que é uma yoga de uma escola de iniciação. Mas como é que você vê? Existe uma grande diferença ou na sua essência elas são iguais? Agora você me apertou, você vai pegar. Isso é bom, né? Pegar ao vivo aqui, né? Tem que responder. Mas tem que responder. Agora você me pegou. Tá, vamos tentar. É assim, ó, eu não consigo comparar. Tá. Uma prática é uma prática aqui, a outra prática também, embora pareça que tenha o mesmo objetivo, as práticas são um pouco distintas. Se a gente pudesse colocar dentro de uma escola, seriam matérias diferentes. Ótimo, bem, está vendo como você buscou a resposta? Saiu bem, hein? Gostei aqui. Ótimo, tá vendo? Matérias diferentes. Matérias diferentes. Então, mas... Aqui é literatura, que é matemática. Pronto, sim, assim, né? Mas de qualquer forma, existe que as yogas de escola de iniciação, elas levam também, pode levar menos tempo ou mais tempo, aquilo que você falou. Há uma consciência, uma série de coisas, né, que você consegue aqui. Agora, com certeza, as técnicas são diferentes. Bom, que mais? Vamos ver. Faltou alguma coisa para a gente conversar? Faltou. Então vamos lá. A história dessa aluna que eu não contei do brinco, lembra que eu disse que eu ia falar? Você falou que ia falar. Ainda bem que você lembrou. Vamos lá. O que tem? Dentro dessa, com as crianças, na faixa de 4 e 5 anos, a gente começa a fazer aventuras. Então a gente entra dentro da máquina do tempo. Também faz a criança usar a sua... Sim, a imaginação. Imaginação, isso. Tá. E um dia eu falei, que aula que eu vou dar? Eu tava assim, eu falei assim, eu já sei. Vou dar a aula da minha casa no futuro. Porque eu já tinha levado eles para a Grécia Antiga uma vez. Olha que legal. Eles nem sabem que existe Grécia nem nada, olha aí. Não, mas eles sabem, já ouviram falar de Sócrates, de Platão. Que é isso? Uma Sério? criança do quê? De 0 a 5 ali? Não, de 4 e 5 anos. 4 e 5? Nossa. Porque ano passado a gente foi para o Teatro da Ubro para apresentar para os pais. Sim. E a gente apresentou o banquete do Platão. Nossa, que é isso? Tá. E era se familiarizaram. Mas era assim, isso. E foi bem divertido, bem... Imagino. Assim, E aí eu falei, tá bom,
Então a gente entrou na máquina do tempo e a gente foi para 2025. E para onde que a gente vai? Foi para minha casa. Minha casa parecia um templo, um templo, um parque de diversões. Então tinha escorregador, e a sala era enorme, tinha um monte de coisa gostosa para comer, tinha um lustre enorme, e tudo isso fazendo asanas, e eles indo comigo dentro da história, né? Aí, essa aluna, ela vira para mim e fala assim: prof, mas isso aconteceu de verdade? Eu falei assim: como assim de verdade? A sua casa existe mesmo? Eu falei: sim, existe. Mas não no tempo de agora. Ela falou assim: não, prof, mas existe de verdade mesmo a sua casa? Claro, ela queria saber se a minha casa existia como a dela existe agora. Não. Mas como às vezes os pais falam que imaginação não é tão importante, que tipo a realidade é o que a gente vê, eu não queria passar esse estímulo para ela. E eu falei assim: vai acontecer, só que não agora. Aí ela: é? Falei: é. Aí ela: onde você mora então? Olha que inteligente. São. Eu falei: eu moro no aluguel. No aluguel? Aí ela faz a carinha de admiração. Foi uma graça. Eu fui para casa rindo aquele dia. Passaram-se os meses e chegou o dia dos professores. Pois não é que essa aluna vem para mim com este brinco que eu não tiro mais por nada nessa vida. E com, ai meu Deus, ela veio com papel, com um desenho da minha casa. Olha só, ela desenhou a sua casa. Ela desenhou a minha casa. Grego, é uma mansão. Tá vendo? Quem sabe? Em 2025. Olha aí, não falta muito aí, tá 6 anos. Vou ter um parque de diversões em casa. Ai, mas é muito lindo, é muito bacana. E a criança conseguiu, né? Ela visualizou a sua casa, né? Sim. Que interessante. E ela tinha a casa dela também? Ela visualizou a dela? Mas a dela ela não desenhou para mim, não. Ela desenhou a minha. Desenhou a sua. Ela fez o projeto da minha casa. Tá. Então, Mônica, para a gente encerrar, o que você recomenda, assim, vamos dizer, o que você vai falar para um monte de pais vai assistir, um monte de mães vão assistir, até um monte de gente que não tem o conhecimento como eu, assim, o yoga de uma forma, yoga que é posição, asanas ou asanas e essas coisas todas, e como é que você poderia, o que você usaria para estimular os pais a colocarem seus futuros filhos ou recém-nascidos, ou então bem crianças, para fazer yoga? E como é que você incentiva um adulto para também praticar o yoga, entre tantas outras coisas que a sociedade hoje lhe oferece? Tá. Vamos lá, agora você virou garota propaganda. Eita, então, esse não é o meu forte. Não, assim, você tem que mostrar, tem que improvisar, vamos lá. Tá, eu acredito assim, e isso é muito verdade, sabe, Grego? Eu acredito que a gente precisa prestar atenção na criança, entender quais são as aptidões que ela tem. E aí, a partir dessas aptidões que elas mostram pra gente, porque as crianças dão pistas, a gente colocar ela numa atividade que vai encaixar pra ela. Caso esse pai, ele queira experimentar o yoga, então sim, que procure um local onde se tenha yoga, né? Um profissional sério, saber a respeito do currículo desse profissional, tudo é importante. Para os adultos, muita gente chega para mim e fala assim: eu não consigo, é muito parado. Se ele soubesse o tanto de coisa que a gente tem aqui dentro, que não é nada parado, que a gente tenta acalmar e não consegue, né? Mas isso é de cada um. Falta esclarecimento, eu acho, né? Sim, é verdade, porque a nossa mente, o processo mental, ele é muito rápido, ele muda o tempo inteiro. Todo mundo tem essa como é que eu posso chamar isso? Essa turbulência mental. Sim. Né? A gente está envolvido num mar psíquico, então, além do nosso, a gente ainda troca com os outros, né? A rotatividade é muito grande. Então, eu acho que o interessante mesmo é a gente se perguntar: eu gostaria de fazer? Eu me vejo fazendo? E a partir da resposta,
ir procurar ou não, ou procurar outra coisa. Sim, ou então o benefício, acho que o mais importante é o benefício, seria levar o conhecimento. Acho que falta informação. Para que serve? Porque como você vê o yoga? Yoga é aquela turma que fica paradona, como você acabou de dizer. Não, mas paradona, tem um grupo de não sei quem, tem um mestre, uma professora na frente, ou um professor naquela posição, todo mundo repetindo a mesma coisa, ou faz isso, faz aquilo, e parece um negócio paradão. Mas falta essa complementação que você falou hoje aqui, que você ajudou a esclarecer. Para que serve aquilo lá fora, o movimento físico? Esse negócio de eu ficar sentindo dor com a perna dobrada, ou fazer isso, fazer aquilo. Falta exatamente esclarecer. A partir do momento que esclarece, a pessoa fala, opa, não era só aquilo que eu estou pensando. Então aí, eu acho que é isso que falta. Vocês profissionais, claro que para isso depende de convites, tudo, estarem mais nos meios de comunicação, ou ver uma forma de divulgar os benefícios da yoga, ou do yoga, não sei, é masculino ou feminino afinal? Eu falo o yoga. O yoga, então. Ou distribuir panfletos, assim, dizendo qual é o benefício. Olha, yoga não é só aquele negocinho de posição, sabe, essas coisas tudo isso. Acho que é isso que falta, mas com tudo é questão de tempo, né? E também, assim, ó, cada um vai encontrar o seu próprio benefício, porque vai encontrar consigo mesmo dentro da prática. Mas até você encontrar consigo mesmo é um caminho. Sim. E que você tem que estar disposto a percorrer. Nem todo mundo está disposto a percorrer. Não. Né? Então, isso é muito importante. É saber, eu estou disposto mesmo, de verdade? Ou estou disposta? Né? E se tiver um cisco de vontade, sim, vai, pelo menos para ver. Mas se não, procura outra coisa. É melhor. Mas faça alguma coisa por você, né? Faça alguma coisa por si. Última pergunta. Sim. Posso fazer yoga sozinho? Não deve. Não deve. Poder eu posso, mas não devo. Por que não devo? Quais são os riscos, vamos dizer, de você fazer yoga sozinho? Porque você pega aí hoje, como a gente tem toda essa facilidade que eu falei, você abre o YouTube aí, aperta ali, tem alguém te ensinando a fazer yoga. E aí? Essa pergunta é super importante, Grego, porque a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa. A gente tem um código de linguagem com o nosso próprio corpo, que a gente já desenvolveu. Então eu acho que a minha mão está aqui, está do lado do meu corpo, mas na realidade ela está para trás. Sim. E isso muda todo o meu alinhamento, por exemplo. Né? Tá vendo aí? Então é importante a gente começar a entender o corpo de uma forma alinhada. E quem vai fazer isso, quem vai ajudar a fazer isso, vai ser o profissional do yoga, que vai te olhar e vai poder te corrigir. Existem posturas que você vai desalinhar, existem para você, para abertura, mas você não vai ficar só nelas, né? Ela vai ser uma passagem lá para você abrir e tal. Então ficou bem claro o risco de se fazer yoga sozinho. A pessoa pode se machucar também, né? Tá. Mônica, foi muito bom, acho que esclarecemos bastante aí. Que bom. Eu vou deixar o seu contato aí no crédito do nosso programa. Espero muito sucesso para você. Vocês estão no novo empreendimento, né? Sim. Quem sabe? Tá aí, ó. O Vida Inteligente está aberto aí para quando vocês puderem, forem inaugurar, vem aqui e a gente faz a promoção a divulgação. E espero que você tenha sucesso com os seus pimpolhos, né? Tá bom, obrigada. Isso é muito bacana. Tá aqui, eu trouxe você porque você, com esse trabalho que eu desconhecia quando você falou, achei, nossa, nunca ouvi falar isso, mas é bom porque você é uma das que ajudam, vamos dizer, a tornar esse mundo melhor, né, através do seu trabalho. Isso é muito bacana, muito importante. Então, meu agradecimento. Obrigada. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.